Olá! Como é que você está? Espero que você esteja bem por aí. Sabe aquele ditado, senta que lá vem história? Pois é. Hoje um pouquinho diferente aqui nesse vídeo do canal, eu decidi contar pra você a minha história com o yoga. Como que eu me conectei com o yoga, em que momento de vida foi isso, como que o yoga me encontrou e eu encontrei ele. E como o yoga me ajudou também, né? Foi uma das ferramentas que me ajudou a sair de um estado de depressão. Não só uma, mas 2, 3 vezes. E quero te dizer também que esse vídeo não é para dizer que você deve fazer o mesmo que eu fiz, que você deve seguir os mesmos passos que eu fiz. Mas ele vai servir como uma inspiração. E caso você conheça alguém que também está passando pelo mesmo que eu passei, ou algo parecido, né? Uma depressão, uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, que você possa compartilhar esse vídeo com essa pessoa no intuito de levar esperança para ela, né? De que é possível sair desse lugar onde ela está. Que ela não perca as esperanças, tá? Então, sente um lugar confortável, porque eu não sei quanto tempo esse vídeo vai levar, mas eu pretendo trazer um pouquinho de cada situação que eu vivi. Então, vamos lá. Quando foi, né? Em que momento foi que o yoga entrou na minha vida? Foi em uma transição de carreira que eu fiz. Eu fui bancária por 12 anos. Na verdade, eu não trabalhei em banco. Eu trabalhei em banco só 2 anos enquanto eu estagiei na Caixa Econômica Federal. Mas depois disso eu fui para a cooperativa de crédito, né? Que é um pouco mais leve, essa parte das cobranças de meta e tudo mais. Né? Então eu trabalhei no Sicredi, trabalhei no Cicobi depois. Que foi no Cicobi que eu encerrei, né? Que eu aposentei a bancária que existe em mim. Mas fui muito feliz nessa profissão, tá? Me ajudou a realizar muitos sonhos, né? Sou formada em gestão financeira e sou muito grata, né, para essa versão da Karine que existiu lá no passado, porque essa versão foi quem me despertou para o mundo do autoconhecimento, né? Me despertou para o yoga. E lembrando que isso aqui é um relato meu, do que eu vivi, tá? Então, indiferente de se você acredita ou não, né, eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo. Então, lá em 2018, eu trabalhava numa agência do Sicredi em Ivoti, aqui no Rio Grande do Sul. E naquela época, eu concorri a uma vaga, eu trabalhava como assistente de pessoa jurídica, né, que dava assistência para os gerentes, e eu concorri para uma vaga de ser gerente pessoa física. Porque eu conhecia também do mundo universo pessoa física, porque eu ajudava na agência lá de Ivoti a atender as pessoas físicas quando lotava demais a fila de espera. E eu decidi me aventurar e concorrer a essa vaga. E era uma vaga dentro da Universidade Fevale, dentro do Sicredi que existe dentro da Universidade Fevale. Então eu iria aprender muito lá dentro, né? Fui com esse pensamento, assim, de aprendizado mesmo. E passei para a vaga, né? Passei para a vaga, só que quando eu passei para a vaga, eu me dei conta do que eu estava fazendo. Eu estava dando um passo talvez maior do que eu poderia, do que eu me achava capaz de abraçar. E eu entrei em pânico. Eu não conversava mais com as pessoas, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de atender as pessoas. Foi ali que começou a minha primeira depressão. E eu lembro de que naquela época eu fui num espírita que os meus pais iam, lá na cidade de Feliz. Maravilhoso, Cris. Eu vou até hoje lá. Levo a Helena lá, minha filha, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. E ele me disse assim: tem alguém que tá saindo da agência que tu ficou com medo de ficar longe dessa pessoa? E tinha. Ela estava saindo da agência de Voti, indo assumir um desafio, um cargo maior, né? Dentro de outra cidade, outra agência. E eu estava perdendo a minha referência. Então eu decidi sair também da agência. E foi isso que me motivou a ir para essa vaga, né? Então eu entendi, né, que talvez eu não devia ter tido esse passo naquele momento. Mas foi o que eu senti de fazer por medo de ficar sem a minha referência dentro da agência.
Enfim, fato é que fui pra agência, né? E eu estava indo para substituir uma vaga de licença maternidade. E eu estava indo antes justamente para poder acompanhar a rotina dela, conhecer um pouco dos associados, né? Saber como é que funcionava. Cheguei lá na segunda-feira e eu descobri que o bebê havia decidido nascer antes, nasceu prematuro, no sábado. Que legal, né? Olha aí, ó. Então eu tive que dar conta sozinha, aprender sozinha. Claro, tive todo o suporte, né, das meninas lá da agência e da gerente e tal. Mas foi tipo assim, se vira. Ai, ai, como as coisas são, né? Enfim, fato é que eu me conectei, eu criei uma amizade muito bonita com essa mulher que eu fui substituir a vaga, né, enquanto ela estava no período de licença maternidade. Meu futuro era incerto. Depois que acabasse o período de licença, eu poderia, né, ter que ir para uma outra agência, enfim, porque não teria vaga para nós duas lá, né? Ou eu iria ficar e ela iria para outra agência. Fato é que as coisas foram se encaminhando que eu pude ficar na agência, né? Ela foi promovida para um cargo maior e eu fiquei na vaga que era dela, então. E ela que me levou para conhecer o yoga, na verdade. Porque ela disse assim, olha só, vai ter um curso aqui que eu tô a fim de fazer aqui dentro da Fevale, que é de yoga integrativo, pra gente poder praticar sozinho o yoga depois. Não quer fazer comigo? E eu, tá, acho que vai ser legal, vamos lá. E aí eu convidei minha irmã foi fazer junto comigo e a gente foi, né? E foi muito legal. Nossa, foi muito legal. Até eu vou colocar aqui algumas imagens que eu tenho, né? Alguns registros desse período, dessa época, para vocês verem, né? E foi em 2019 já. Foi muito legal, muito especial mesmo eu conhecer um pouco mais adentro a filosofia do yoga, né? Entender que o yoga é um estilo de vida, entender em que momentos eu poderia encaixar ele dentro da minha vida. E esse curso foi me ajudando a sair daquela depressão que eu ainda estava enfrentando. Mais leve, já estava mais leve, mas eu ainda estava nela. Eu não saía mais de casa sem meditar antes. E nos dias que eu esquecia ou que eu acordava atrasada em cima do laço e eu não meditava, o meu dia tinha outro rendimento. Pior, claro. Eu rendia muito mais nos dias que eu meditava antes de sair de casa. Então, eu descobri uma forma de viver muito mais leve com o yoga. E depois disso, eu acabei automaticamente conduzindo, né, as práticas de yoga que a gente fazia lá em casa. Então, eu montava a aula, eu comecei a conduzir as aulas entre eu, minha irmã e minha mãe. A gente praticava e quem conduzia, quem montava a aula e conduzia a prática era eu. Então, isso já foi me despertando para um mundo de talvez poder, né, ensinar essa prática tão incrível, né, uma prática milenar, né, trazida, né, ao mundo por Patanjali, lá na Índia, né, enfim. Então, foi dessa forma que as coisas foram acontecendo. Na pandemia, eu conheci o canal do Carlo Guaranha e comecei a praticar todos os dias os vídeos que ele colocava lá no YouTube. Eu comecei a praticar. E eu vi que ele ia ter um curso de formação. E aí eu pensei, por que não, né? Eu tinha sido demitida do Sicredi e na época eu voltei lá naquele espírita, né, o Cris, lá na cidade de Feliz, e ele me disse assim: aproveita esse tempo, não aceita nenhuma vaga. Aproveita esse tempo para olhar para outras coisas, para outras possibilidades. E eu pensando, mas gente, como se eu só sei fazer banco? Eu só sei isso, eu não sei fazer outra coisa. Naquela ideia de que não se dá para aprender mais nada, né? Ai, que inocente que eu fui. Mas enfim, fato é que as coisas foram se encaminhando e eu voltei pro meio, né? Fui lá pra Ivoti, voltei pra cidade de Ivoti, mas né, no Cicobi, então. Mas comecei a fazer o curso de formação de yoga, então, com o Carlo. E adentrei de cabeça, assim, por esse universo, né, de cura. Foi muito incrível, assim, foi espetacular. Muito bom mesmo. Me formei, vim morar em 2021, fiz a minha mudança, me formei, né, no curso de formação de yoga. E fiz minha mudança, saí da cidade de Dois Irmãos, que era onde eu morava com os meus pais, pra vir morar com meu esposo, então hoje meu esposo, né, aqui na cidade de Xangri-Lá, que é onde eu resido, né, hoje, com a minha família. Comprei uma casa, reformamos, mudei de emprego, né, tudo isso. E
foi muito mágico viver tudo isso, sabe? Mas eu caí na realidade depois de uns 3 meses morando aqui, que eu não tava mais perto da minha avó, não estava mais podendo pegar minha filhada na creche, viver tudo isso que eu vivia antes, né? Então a realidade veio como um soco no estômago pra mim. Mas enfim, fui levando, né? Em 2022, eu tive um burnout. Trabalhando então em Cicobi, eu passei por um caso de estelionatário, um caso muito sério, né? Onde eu estava como gerente da conta desse pessoal. E eles me perseguiram, inclusive, na época. Não tive muito suporte da empresa onde eu trabalhava, então aqui, né? Não tive mesmo suporte. Nenhum. E aí eu caí em uma depressão. Emagreci 10 quilos na época, porque eu não comia, me coloquei muita culpa pelo que estava acontecendo, apesar de saber que eu não tinha muita culpa na situação. Mas eu me coloquei essa culpa, né? Que se eu tivesse analisado melhor, se eu tivesse isso e aquilo, e se, né? Enfim, sabendo que eu não podia mudar nada do que tinha acontecido, mas eu me culpei demais. E naquela ocasião eu comecei a fazer psicoterapia. Eu lembro que nas primeiras 2 sessões eu só chorava. Só chorava, só chorava, só chorava. Nossa, assim, foi... até eu começar a conseguir falar, assim, foi desafiador pra mim, né? Mas fato é que a psicoterapia, ela me ajudou muito a passar por tudo isso, né? A entender as coisas que estavam acontecendo, olhar por outro ângulo, né? E eu fui continuando, né, naquela profissão, mas eu já dava aula de yoga nos meus horários antes de começar as aulas e depois também, que eu saía do trabalho. Eu dava aula de yoga já. No espaço que me acolheu aqui em Capão da Canoa, Luz Espiral, né? E eu tenho alunas hoje que me acompanham desde aquela época. A Priscila e a Luciana, queridas. São minhas alunas até hoje. Eu fiz uma pausa, precisei fazer uma pausa nas aulas de yoga quando o meu quadril despontou uma sinovite. Então eu tive que parar, exercício físico, né? Yoga, tudo, né? Inclusive a minha prática pessoal precisei deixar de lado até resolver essa situação. E, enfim, também depois, em 2023, eu me casei, né? Segui ainda no banco lá, mas eu acabei, depois que eu voltei das férias, né, da lua de mel, eu pedi pro meu gerente me demitir. Porque eu voltei cansada já. E aí eu pensei, não, eu vou sair daqui, vou me dedicar ao meu yoga, né? Que é isso que eu amo, é isso que eu decidi fazer agora, né? Enfim. E aí eu descobri lá em janeiro, eu fui demitida em dezembro, e eu descobri lá em janeiro que eu estava grávida quando eu fui demitida, e eu não podia ter sido demitida. E aí começou o terror de eu ter que voltar. Mas, para minha felicidade ou não, eu descobri que eu estava com a placenta baixa e isso requeria mais cuidados da minha parte. Mais tempo de repouso, né? Menos impacto, enfim. E aí eu precisei, então, ficar encostada nesse período. E eu fiquei encostada nesse período, a gestação toda, né? Depois a Helena nasceu. Então, nesse período todo, eu também não estava mais dando aula de yoga, né? Naturalmente. A Helena nasceu e junto com o nascimento da Helena, eu entrei em colapso. Porque eu estava cuidando muito para que quando a Helena viesse, tudo estivesse organizado, né? Eu foquei muito nisso. E quando ela veio, eu pensei, pronto, né? E eu? Onde eu estou neste momento todo? Por N motivos, por noites mal dormidas, por quebra de expectativa, porque eu tinha expectativa de um parto normal que não aconteceu, porque a Helena estava quase entrando em sofrimento fetal por conta de não estar ganhando mais peso. Ela nasceu bem pequena, com 2,620 kg, com 38 semanas e 5 dias. Sabe aquelas fotinhos que tu vê da cesárea, né? Depois da cesárea, as crianças encoladinhas assim no teu rosto, e tu, o teu marido e a criança ali. Eu não tive esse momento, porque o meu obstetra, ele levou a criança. Levou a minha filha, né? Mesmo ela tendo nascido super bem, ele levou ela pra pesar e fazer todos aqueles protocolos. Então eu tive um choro interrompido ali, naquele momento.
onde eu imaginava, né, eu criei uma expectativa, né, de ver ela logo depois que ela nascesse, e isso não aconteceu. Eu fui ver ela 1 hora depois. Então, pra mim, isso foi muito pesado. Noites mal dormidas, né, porque naquela semana eu já tinha tido, na segunda-feira, né, ela nasceu na quarta, já tinha tido contração de treinamento, então passei a noite inteira, eu e meu marido sem dormir. Aí veio o desafio da amamentação, que foi muito pesado pra mim. Ela era fraquinha, ela não tinha força pra sugar o leite, eu tinha que tirar, extrair o leite pra não ir logo muito leite pra ela. Então foi um desafio pra mim, eu não aguentei a barra e colapsei. Pra vocês entenderem, eu precisei ser internada. A Helena nasceu na quarta, no domingo eu fui internada em surto psicótico. Não falava coisa com coisa, parei de falar em certo ponto. Fui internada. E para muitos, né, para a questão medicinal, né, isso foi um surto psicótico. Mas para a questão espiritual, eu só transbordei o copo. Eu tive acesso, assim, com uma energia muito forte crística. Eu via uma luz branca, assim, muito forte vindo em minha direção, me abençoando. E foi o que me fez sair daquele surto psicótico. Enfim. E eu não estava com depressão pós-parto, porque todo momento que eu acordava, né, eles me sedaram, eles me amarraram, né. E todo momento que eu acordava, assim, nessa sedação, eu pedia como que estava a Helena, né. Então foi constatado que eu não estava com depressão pós-parto, porque eu queria o bem dela, né. Eu não estava dando a culpa a ela do que estava me acontecendo. E nessa situação eu comecei um acompanhamento além do psicológico, que eu já estava, né, em acompanhamento com um psiquiatra também. Eu comecei a tomar medicação, Rivotril para dormir na ocasião, e Zoloft, né, que é o cloridato de sertralina, mas o Zoloft mesmo eu tomava 50 miligramas, um pela manhã e um pela noite. E tomava o Rivotril, então, um comprimido. Foi uns 3 meses tomando o Rivotril, já comecei a reduzir gradualmente até parar, né, de tomar o Rivotril, porque eu já comecei a dormir bem. Depois disso eu não precisei mais do Rivotril. Não tomo mais Rivotril faz tempo. E o Zoloft eu só tomo mais um comprimido pela manhã. E agora em março eu vou começar, né, a fazer a retirada gradual. Porque eu já estou bem, né? E uma das coisas que me resgatou mais uma vez foi o yoga. Claro, quando eu passei aquele período de que quem tá em depressão ou já teve, sabe, né, o que eu vou dizer agora, de que tu não acredita mais em nada do que tu acreditava, que nada mais é eficaz. Então tu não acredita mais em Deus, se tu acreditou, né, antes. Não acredita mais que o yoga funciona. Não acredita em mais nada. Tu não te olha mais no espelho, tu não gosta do que... Se tu olha no espelho, tu não gosta mais do que tu vê lá. Então é bem triste essa fase. Mas enfim, quando tudo isso passou, esse período nebuloso passou, né, uma coisa que me ajudou muito, eu sempre falo, é uma fala da minha psicóloga, que ela falou assim: Karine, aceita que tu tá vivendo, tu não te define, tu não é essa pessoa, tu está passando por isso agora. E isso vai passar. E aí tu vai voltar a ser a Karine que tu conhece. E isso me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim, a sair disso tudo, sabe? O apoio do meu marido foi, assim, excepcional. Ele me ajudou muito, ele segurou minha mão, ele dormiu no chão do hospital lá no dia que eu fui internada. Então, assim, sem explicação pra ele, sabe? A gente reforçou, né, o nosso amor ali, né? E ele dizendo várias vezes: a Helena é fruto do nosso amor, mas tu vem em primeiro lugar. Então ele falou pra minha mãe: Marley, fica com a Helena que eu preciso cuidar da Karine. Então, né, só corações pra ele, né? E pra minha mãe também, né, que me deu o colo. E eu entendi também, né, esse processo todo, que eu também precisava olhar pra minha criança. Minha criança tava precisando de colo da mãe, né? E naquele momento eu tive o colo da minha mãe. Foram várias coisas, né? Mas o yoga, ele me resgatou. As práticas corporais, mas também as práticas de meditação, os pranayamas, os respiratórios, eles me ajudaram muito, porque os respiratórios, eles ajudam a levar mais oxigênio para o cérebro e tu começar a pensar melhor, né? Tu começar a pensar melhor. Não tenho o que falar mais, né?
Então, esse estilo de vida, né, que é o yoga, a tomar decisões, escolhas mais conscientes na hora de se alimentar, na hora de comprar uma roupa, né, na hora de gastar o dinheiro, né, o yoga ajuda em tudo isso, né. E então, assim, o yoga me resgatou em vários momentos, como vocês puderam observar, né. Claro que tudo em parceria com a minha psicóloga, em parceria com o meu psiquiatra, em parceria também com as cerimônias de cacau e ayahuasca, né? Me ajudaram muito a entender muitas coisas. E eu comecei, né, definitivamente, retomei as aulas de yoga no ano passado, em 2024, em julho, quando a gente fez um retiro, né, onde eu ministrei yoga. E depois comecei, né, fielmente aí as práticas de yoga, né, como minha profissão, de fato, tá dando super certo, né. Também aqui em Xangri-Lá eu entrei nas PICs, né? As PICs entraram no SUS e eu dou aula de yoga pela prefeitura também, dou aula de yoga para as crianças que são atendidas pela assistência social e eu vejo o quanto que faz diferença na vida delas, né? Eu vejo como as crianças chegaram e como elas estão hoje muito melhores e isso me motiva, né? Me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. Então é isso, o meu relato, né? Um pequeno relato de como que eu cheguei até o yoga, como que o yoga chegou na minha vida, né? Como ele tem me resgatado, né? Como ele me resgatou nos períodos de depressão que eu tive. Dizer que a gente nunca tá livre, né? De passar por situações adversas na nossa vida, mas entender que a gente tem ferramentas, que a gente pode contar com essas ferramentas, né? Pra passar por tudo isso. E você ter profissionais ao teu lado que entendem o que você tá passando, isso também faz toda a diferença no teu processo de cura. Então, se você conhece alguém que está passando por um estado de depressão, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, né? Para ela entender, né? Como eu disse lá no início, que isso vai passar. Né? Ela ter esperança de que tudo isso vai passar, as coisas vão começar a melhorar. E que se essa pessoa quiser, né, ter o yoga como uma saída, né, também, como uma possibilidade de auxílio a sair disso que ela está passando, ela pode me chamar. Pode deixar um comentário aqui, né? Eu posso chamar essa pessoa, a gente pode conversar para sim eu poder conduzir, né? Eu conduzo aulas de yoga online particular, porque aí eu consigo, né, no particular, dar o cuidado, né, que essa pessoa merece e precisa. Enfim, então espero ter ajudado você ou alguém que você conheça que está passando por isso que eu já passei. Se você ficou até o final desse vídeo, que é um vídeo longo, né? Eu sei que hoje em dia as pessoas elas não têm muita paciência para ficar nos vídeos, né? Graças às nossas tecnologias, né? Aos nossos reels, ao TikTok, enfim. Se você ficou até o final aqui desse vídeo, querida alma, eu quero que você deixe um comentário aqui. Comente a depressão, ou o que você sentir no teu coração de comentar, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito o canal, né? Ajuda muito o YouTube quando você comenta a entregar esse conteúdo para mais pessoas. A entender que esse conteúdo é relevante. E compartilha, como eu falei, né, com pessoas que estão passando por isso que eu já passei ou por algo parecido, que isso talvez possa ajudar essa pessoa de alguma forma. Então, fico muito agradecida, né, se você ficou até aqui, né, se puder deixar um comentário, curtir esse vídeo, é de grande valia para mim, tá? Um grande beijo e nos vemos na semana que vem.